professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 48. Então essa é a segunda parte da nossa aula de funções. Se por acaso você não viu a primeira parte, é a aula de número 47. Volta lá e assiste, tá certo? Então hoje nós vamos ver a segunda parte. É uma continuação da primeira, um pouquinho mais aprofundada. Beleza? Então, o nosso objetivo para hoje vai ser compreender a ideia de função pela interdependência da variação de suas grandezas e as suas representações numérica e algébrica e aplicar o conceito de função para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Se vocês observarem, é o mesmo objetivo da aula anterior, porque as duas aulas estão conectadas, tá? As duas aulas têm o mesmo objetivo, que é fazer vocês entenderem aí como que funciona a função, né? Para entender certinho como que a gente monta uma lei de formação e todas as características de uma função, beleza? Os materiais para hoje vão ser os mesmos de sempre: caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e a caneta é para vocês anotarem as informações e o lápis e a borracha é para vocês resolverem os exercícios depois no caderno. Então, na última aula, a gente teve uma noção bem básica do que era uma função. Hoje a gente já vai trabalhar um pouquinho mais objetivamente, tá certo? Então, uma função de um conjunto A em um conjunto B, ou seja, um conjunto A que seria o nosso conjunto de domínio e o conjunto B que seria o nosso conjunto imagem, né? É uma relação de correspondência que associa a cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B, certo? Então, aqui a gente já está trabalhando com o conjunto domínio e imagem que a gente viu na última aula. Por isso que a prof falou, se você não viu a última aula, que é a primeira parte de função, assista, tá? Muito importante que vocês assistam. Então, aqui é muito importante uma coisa. Para eu ter uma relação de função, eu preciso que o elemento do conjunto A, ou seja, cada elemento do conjunto A, esteja relacionado com um único elemento do conjunto B. Olha só. Vamos ver um exemplo. Número 1. Um veículo faz uma viagem entre duas cidades a velocidade constante de 80 km por hora. Podemos elaborar um quadro que relacione a distância percorrida com o tempo da viagem. Então, em meia hora de viagem, ela vai andar 40 km. Em uma hora de viagem, a gente vai andar 80 km. Uma hora e meia de viagem, vai andar 120 km. 2 horas de viagem, vou andar 160 km, certo? Então, a distância percorrida depende do tempo de viagem, ou seja, a distância percorrida é em função do tempo de viagem, certo? Novamente, cada valor do tempo da viagem corresponde à única distância percorrida. Não tem como eu andar a 80 km por hora e fazer uma hora de viagem e andar 80 km e fazer uma hora de viagem e andar 20 km. Não tem, não existe como, certo? Então, observe como a gente pode usar um diagrama para representar a função do exemplo anterior, né? Que relaciona o tempo de viagem, que seria o nosso conjunto A, o nosso domínio, né? O nosso domínio da função, a distância percorrida, que seria o nosso conjunto B, nosso conjunto imagem. Então, aqui eu relaciono o 0,5 com o 40, o 1 com 80, o 1,5 com 120 e o 2 com 60, ou seja, o tempo de viagem relacionando com a distância percorrida. Percebam que cada elemento de A está associado a um único elemento de B, que foi o que eu falei. Não tem como eu andar uma hora de viagem e fazer 120 km. Se eu estou andando a uma velocidade constante de 80 km por hora, não existe como eu fazer, no mesmo tempo, andar duas distâncias diferentes, certo? Agora, observe esse outro diagrama aqui que representa uma relação entre os conjuntos C e D. Então, o meu conjunto C aqui é menos 1 e 2 e o meu conjunto D é menos 3, 2 e 7. Porém, o meu conjunto C se relaciona com o conjunto B apenas com o termo menos 1 relacionando com o 2 e com o 7 e o termo 2 relacionando com o 7, ok? Embora exista uma relação entre os elementos do conjunto C e os conjunto D, a relação representada no diagrama não é uma função. Por quê? O elemento menos 2, no caso ali, menos 1, perdão, de C está associado a dois elementos de D, que é o 2 e o 7. Ficou um 2 ali sem querer, tá, gente? Mas é o elemento menos 1 que está relacionado aos dois elementos. Eu não posso ter isso, tá? Isso não caracteriza uma função, ok? A função vai ser apenas um elemento relacionado ao outro, ok?
a um único elemento de B, ou seja, na nossa imagem, ok? Vamos ver um pouquinho, então, sobre variáveis e lei da função. Acompanhe o exemplo aqui com a prof. Lembra que a prof falou na última aula que a gente ia ver um pouquinho mais sobre variáveis e lei da função? É o que a gente vai ver agora. Exemplo número 2, então. Luana é gerente de um posto de combustível e registrou no computador os dados de algumas vendas de etanol de um dia. Observe os registros que ela fez. Quantidade de litros vendidos, 10, valor recebido, R$ 26,90. Quantidade de litros vendidos, 20, valor recebido, R$ 53,80. Quantidade de litros, 25, valor R$ 67,25. Quantidade de litros, 50, valor R$ 134,50, ok? Então, o valor recebido depende da quantidade de litros que foi vendido. Então, nós podemos dizer que o valor recebido é função da quantidade de litros de etanol que são vendidos, certo? O uso da palavra função, então, está associado à ideia de relação entre os valores de duas grandezas. No caso, a quantidade de litros de etanol e o valor recebido, certo? Observe também que cada quantidade de litros de etanol corresponde a um único valor recebido, ou seja, a gente tem aqui uma função, beleza? O valor recebido, ele depende da quantidade de litros vendidos, por isso que o valor recebido é denominado variável dependente. Agora, a quantidade de litros comprados é uma variável independente, cada pessoa vai escolher quantos litros vai querer comprar, certo? Então, a quantidade de litros é a variável independente, ok? Vamos obter, então, a lei da função, ou podemos chamar de regra de correspondência ou fórmula, ou até mesmo lei de formação, como a gente viu na última aula. Mas a gente usa mais lei da função, tá? Então, como que a gente vai encontrar a lei dessa função? Que expressa em linguagem matemática a relação entre as variáveis dessa situação. Então, vamos ver. Como o valor recebido corresponde ao produto do preço, né, de cada litro pelo número de litros vendidos, a gente pode substituir o valor recebido por Y. Então, eu vou dizer que o valor recebido pelo etanol vendido é Y, certo? E a quantidade de litros vai ser X. E aí eu vou obter essa lei da função aqui, 2,69 vezes X. Aí você vai dizer, meu Deus, professora, da onde que saiu esse 2,69? Vou voltar rapidinho aqui na tabela. Olha só essa tabela aqui. Ela me disse que 10 litros vendidos deu 26,90. Então, basta eu fazer 26,90 divididos por 10, certo? A gente sabe que quando eu divido por 10, eu ando com a minha vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 2,69, certo? A partir daqui, eu descobri quanto que é o meu litro, cada litro, beleza? Eu poderia dividir qualquer um dos outros, tá, gente? Qualquer informação. Eu pego o valor total e divido pela quantidade que eu tenho ali, que seria o nosso X, ok? Então, eu encontrei que o valor por litro é 2,69. Eu preciso fazer essa continha para encontrar esse resultado, tá? Então, a gente tem a nossa lei de formação, y igual a 2,69 vezes x, em que y é dado em reais e x em litros, ok? Lembrem disso também, que é muito importante, as unidades que a gente está trabalhando dentro da nossa função, ok? Então, no exemplo número 1 que a gente viu, a gente estava falando sobre um veículo, né? Em que um veículo faz uma viagem entre duas cidades, a velocidade constante de 80 km por hora. Então, a gente vai ter que a distância percorrida, ela depende do tempo da viagem. Então, essa distância vai ser a nossa variável dependente, ok? Já o tempo de viagem vai ser a nossa variável independente. Depende de quantas horas eu vou viajar. Quantas horas vai ser? Não sei. Hoje eu vou viajar 5 horas, amanhã eu tô cansada, vou viajar só 2 horas. Então, essa variável é independente, eu posso ter qualquer valor. Agora, a distância percorrida vai depender de quanto tempo eu estou viajando. Por isso que é a nossa variável dependente, ok? Então, percebam aí, variável dependente e independente. Já é o segundo exemplo que a gente está destacando apenas as variáveis, então prestem atenção. Se a velocidade é de 80 km por hora, então 1 hora é percorrido 80 km. Em 0,5 horas são percorridos 0,5 vezes 80, que é 40 km.
Em 1,5 horas são percorridos 1,5 vezes 80 km, que vai dar 120 km. Como a distância percorrida corresponde ao produto da velocidade pelo tempo, podemos substituir a distância por d e o tempo por t e obter essa seguinte relação. Eu posso escrever também a lei dessa função. Distância vai ser obtida por meio de 80 vezes t. Eu estou descobrindo aqui qual é a lei de formação dessa minha função. Eu vou multiplicar 80, que é a minha velocidade, vezes o tempo que eu estou andando, certo? Em que d é dado em quilômetros e t é dado em horas. Então, cuidado. Quando eu falo 1,5 hora, não é 1 hora e 5 minutos, é 1 hora e meia, tá, gente? Então, tenham cuidado com essas informações aqui, beleza? Agora, uma coisa muito importante quando a gente está trabalhando com funções. No ensino médio, principalmente, vocês vão utilizar somente a notação f de x. O que significa? Então, vamos ver um exemplo, né? Aplicando isso no dia a dia. Pedro trabalha no guichê de uma empresa de transporte rodoviário e certo dia, no início do seu turno, havia R$ 86 no caixa. Nesse dia, cada passagem foi vendida por R$ 17 e todas as compras foram feitas em dinheiro, ok? Para saber o valor que havia no caixa no final do turno, Pedro, podemos multiplicar o número de passagens por 17 e adicionar 86 ao resultado, porque esse 86 já estava lá no caixa, beleza? Como que a gente vai fazer isso, então? A lei da função que relaciona, então, o número de passagens vendidas indicados por x e o valor final indicado por y vai ser y igual 17x mais 86. Então, eu posso dizer que o valor final aqui vai ser 17x mais 86. Nessa situação, o número de passagens vendidas é x. E a variável independente e x é a variável independente, né? E o valor final y é a variável dependente. Então, eu posso dizer que essa variável dependente, eu posso chamar ela de f de x. Ou seja, é em função de x, certo? E isso faz com que a gente possa escrever a seguinte lei de formação aqui. F de x é igual a 17x mais 86. Esse f ficou meio feio. Prefiro fazer assim, f de x, fica mais bonito. Certo, gente? Qual que é a diferença de eu escrever f de x ou escrever y? O que acontece? Aqui eu estou falando que é em função de x, tá? E no caso eu falo f de x, tá? F de x seria em função de x, tá bom? Então eu estou deixando claro que isso aqui é uma relação em função de x, tá? Estou trabalhando com algo que é em função de x, beleza? Escrever y igual a f de x indica que a função é denominada f, a variável independente é x e a variável dependente é y. O y a gente some, tá? A gente finge que ele não tá ali, porque eu estou trabalhando com uma função de x. Não preciso do y, tá certo? Mas você pode escrever também. Só que é um pouquinho mais comum quando a gente está trabalhando com função, trabalhar com o f de x, beleza? Pode ser g de x, h de x, pode ser qualquer letra. É que o usual é f porque vem de função de x, tá? Então, sendo f de x igual a 17x mais 86, veja como obtemos o valor da função em cada caso. Então, aqui a gente fica um pouquinho mais fácil de fazer, porque eu deixo claro, deixo específico qual é o valor que a minha variável independente está assumindo, ou seja, qual é o valor que x está assumindo, olha só. Para x igual a 3, a gente vai ter f de 3. Então, eu vou ter f de 3 igual a 17, no lugar do x vai o 3, mais 86, que é exatamente o que está escrito ali. Mas percebam, quando eu utilizo essa nomenclatura aqui, eu vou colocar f de x, e aí eu tenho que o meu x vale 3, ele me deixa claro que eu estou utilizando o x como 3. Quando eu trabalho com y, eu não vou deixar tão claro, né? Eu posso escrever do lado para x igual a 3, se eu vou ter y igual a 17 vezes 3 mais 86, sim.
mas se eu trabalho direto com f de x, eu nem precisava escrever essa parte aqui, ó. Eu posso direto fazer f de 3, porque eu já tô te dizendo que no lugar do x eu tô usando o 3, entendeu? A ideia é facilitar, tá? E aí, para resolver, é como a gente sempre resolveu. No lugar do x vai o 3, eu faço 17 vezes 3 mais 86, que me resulta em 137. No caso, f de 8, então, vai ser 17 vezes 8 mais 86, igual a 222. Então, a ideia aqui é substituir o valor direto ali na nossa função, tá? Não muda nada, é uma notação, tá? Um jeito diferente de escrever o y, ok? Vocês podem utilizar qualquer um dos dois, os dois estão certos, beleza? Mas é só para vocês saberem que existe e entenderem como que funciona a notação f de x ali, para vocês aplicarem ela corretamente na hora de fazer os exercícios, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Na próxima aula a gente vai iniciar o estudo sobre função afim, tá? A gente vai ver as duas funções mais simples, né? Que é a função afim e função quadrática, a gente vai ver ainda no nono ano. As outras funções vocês vão estudar no ensino médio, por isso que a gente vê as mais simples agora, para vocês terem uma base bem feitinha, né? Para ano que vem ficar mais fácil para vocês. Então, na próxima aula a gente vai ver função afim, ok? Espero que tenha ficado claro. Não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo impresso que vocês têm, ok? Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.